Barraco Filosófico. Né? Então, hoje a gente está nessa modalidade Barraco Connection, né? O último Barraco Connection nosso foi sobre o incêndio, né? O ataque incendiário à estátua do Borba Gato, essa questão do que é preservar monumentos, como lidar com esses monumentos questionáveis e tal. Bom, e aí hoje é 11 de setembro, né? Hoje é uma super data para armarmos um Barraco Connection. Então, por enquanto, estamos aqui eu, Fernanda Carlos Borges, e o Alessio Pereira de Souza. Enfim, hoje foi um dia difícil de juntar. Talvez chegue ainda. Está trancado no trânsito. Está trancado no trânsito em São Paulo, quebrou, né, o carro, o ônibus no meio do caminho, então talvez chegue, vamos ver se dá. Mas a gente também não está se queixando de ter pouca gente hoje, porque o Alessio se preparou muito, está muito a fim de armar o barraco sobre esse assunto do momento, do dia, aliás, não é nem do momento, né? Que é o 11 de setembro, né? Que é essa data que se fala, assim, a data que mudou o mundo por causa do ataque às Torres Gêmeas. Mas também é uma data que, muito antes de mudar o mundo por causa do ataque às Torres Gêmeas, mudou o mundo sul-americano, né? Mudou o mundo sul-americano, que foi o ataque no Chile que derrubou o Allende, né? A gente mal sabe as capitais dos estados brasileiros. Então a gente não estuda a América Latina. A América Latina é uma grande desconhecida. Aliás, falar América Latina já é uma colonização cultural violentíssima, como bem explicita a Márcia Tiburi nesse livrinho aqui, né? Ela explicita essa questão. Nesse livrinho aqui. Ela explicita de leitura obrigatória. O complexo de vira-lata. Então, na verdade, o que existe é uma métrica. E não uma América Latina, porque a latinidade é a latinidade do colonizador. Mas o grande cubano José Martí, o grande cubano, o apóstolo de Cuba, ele fala em Nuestra América, que eu acho muito bonito falar em Nuestra América. Mas, enfim. Então, em 73, faz 48 anos, em 73, no dia 11 de setembro de 73, houve um outro ataque aéreo, que a gente não comenta, foi um ataque aéreo. Bombardeio aéreo. Um bombardeio aéreo de aviões que jogaram bombas. Onde? No Palácio de la Moneda. Seria como jogar bomba no Planalto. Não quero dar a ideia. Não dei a ideia. Que foi o que derrubou o Allende, que cometeu suicídio, né? Tudo isso eu não sou especialista e acho que talvez ele tenha sido suicidado e não cometido suicídio. Uhum. Isso também é objeto de controvérsias. Mas o interessante de Allende não é só o fato de ter sido um governo de esquerda. Não é tão simples assim. Assim como não é tão simples dizer que o governo do Brizola foi um governo de esquerda. Brizola foi mais que um governo de esquerda. Só um parênteses pro Brizola, tá? Só um parênteses pro Brizola. Antes do Brizola, o Rio Grande do Sul era um celeiro de analfabetos. A população em massa era analfabeta. Sabe quantas escolas Brizola criou? Parece que quase 5.000 escolas. Eram escolas precárias, eram escolas assim, tinha uma escola de madeira lá no fim do mundo, mas era uma escola. E olha o que ele gerou de emprego para professoras. Eu estou aqui falando professoras, porque a classe primária eram professoras. Olha, então, a importância do Brizola. E outra coisa que o Brizola fez, ele confiscou a empresa de energia elétrica e criou a CE. Que o atual bonitinho entregou na Bacia das Almas. Tu sabe disso, né, Fernanda? Então, o Brizola tem uma dimensão histórica gigantesca. Tá, e o Allende
como eu estava falando, não é só uma questão de ser de esquerda. É uma questão de que ele nacionalizou empresas estrangeiras, estatizou, que é um movimento contrário ao que está ocorrendo agora, a avalanche neoliberal. Obviamente que os Estados Unidos não perdoam. Ele foi boicotado. O Chile sofreu um processo de boicote econômico. E aí inviabilizou o governo Allende. Uma sabotagem com parceria do próprio empresariado nacional. Vem cá, não foi convocada uma paralisação de caminhoneiros, entre aspas, porque na verdade são donos de frotas. É uma paralisação do agronegócio. Que eu saiba, tem uma linha lá na lei, porque eu li, tá? Eu tenho carga horária, que está escrito que lockout é proibido. O que é lockout? A tal greve, entre aspas, do patrão, que na verdade é o nome que se dá à sabotagem da economia. Tu sabota a economia, tu destrói a base econômica de um país. Só que agora está sendo feito por um arruaceiro. Arruaceiro, tudo bem, arruaceiro. Arruaceiro sempre tem arruaceiro, só que ele está na presidência da República, né, Fernanda? Então, quer dizer, é um golpe dado por quem está no poder. Que eu saiba, quem dá golpe é quem não está no poder. É uma complexidade, olha, terrível. A gente teria que chamar os especialistas para tratar dessa questão. Então, o governo Allende ele foi totalmente sabotado. E aí ele tinha um general lá, que era do governo, da base dele, que traiu, né? Que virou uma ponta de lança dos Estados Unidos e tomou a presidência da República. No golpe de 11 de setembro de 1973, que é o Augusto Pinochet. Segundo dados oficiais do próprio governo do Chile, não são dados assim obtidos por ONGs. Foram 16 mil mortos na ditadura. Dá uma margem de quase 1.000 por ano. Sem falar no desaparecimento de bebês que foram vendidos para a Espanha, para famílias ricas na Europa. Daí até tem movimento das madres, né, das mães. Isso é muito forte na Argentina, que também teve essa faceta obscura, né, de crianças, bebês que eram tirados de famílias pobres e comprados por famílias ricas. Esse é uma ferida, uma chaga que até hoje não quero aqui abrir mais uma frente de discussão. Mas isso foi um fato histórico. E nós tivemos o nosso amado rei Roberto Carlos cantando, homenageando e exaltando o Pinochet na primeira fila quando ele foi para o Chile. As nossas contradições, né? As nossas contradições. E o Pinochet, que vaja com Deus é um insulto, a depender da entonação da voz em espanhol, né? Que vaja com Deus. Era amigo da Margaret Thatcher, que, na minha opinião, não é ser humano nem é mulher. Não quero entrar nessa polêmica. Margaret Thatcher é a única chefe cuja morte foi festejada. É duro dizer isso, né? Mas foi festejado. Foi dia de festa na Inglaterra no dia da morte da Margaret Thatcher. Porque o que ela fez contra a classe trabalhadora, a destruição da base sindical, é uma coisa que não se faz. Que isso tenha sido, que uma mulher tenha se prestado a isso, é algo terrível, mas é o que foi. Então, a bruxa também é um termo que não dá para tomar cuidado. Qualquer palavra que se refira a Margaret Thatcher é imprestável para dizer o horror que é Margaret Thatcher. Não é algo do humano. E eu estou falando isso só para dizer assim, não é fascista, é neoliberal. Fernanda, por favor, né? O nome gourmet do fascismo é o neoliberalismo. Os horrores do capital, que ergue e destrói coisas belas, como diz Caetano. Naquela mesma época, eu comecei a prestar atenção no intelectual americano muito interessante, que eu acho chave para entender a coisa toda,
que é um professor de linguística do MIT, Massachusetts Institute of Technology de Boston, que é o professor o intelectual Noam Chomsky. Então ele dizia umas coisas que eu achava interessante, uma leitura, não é uma leitura alternativa, na verdade é a leitura que deve se fazer sobre o 11 de setembro, né? E ele tem um aporte muito interessante, até porque ele é um intelectual no coração do Império, né? Então ele tem coisas a dizer bastante interessantes. Quando eu até levantei essa questão na derrubada lá da estátua, no incêndio da estátua do Barba Gato lá. Porque a estátua do Saddam Hussein, que foi um fascínora, também foi derrubada. E aqui eu estou entrando em outro paralelo, né? A gente fez o paralelo das Torres Gêmeas com o ataque aéreo, o bombardeio aéreo ao La Moneda, com o suicídio do Allende, ou o suposto suicídio do Allende em 73, e agora fazer o paralelo do Borba Gato com a derrubada da estátua do Saddam Hussein, quando foi declarada a libertação, com 12 aspas, do Iraque. Que foi uma decorrência do 11 de setembro. Porque no 11 de setembro, o Bush fez uma... O Bush que estava lá, Bush filho, ele fez uma declaração à nação no estilo Destino Manifesto. A teoria do Destino Manifesto, aquela teoria de que os Estados Unidos é a nação escolhida por Deus, né? Ele fez a declaração, o Bush, dizendo o seguinte: Saddam Hussein é o financiador da Al-Qaeda e ele tem armas de destruição em massa. Em 2001 mesmo, já foi desmentida essa fake news. Em 2001 mesmo já foi desmentida. Porém, não houve desistência do projeto. Eles não levaram Saddam Hussein ao julgamento justo e fizeram uma como é que se chama? Um cenário semiótico lá, uma imagem semiótica da derrubada da estátua dele. Eu achei aquilo lá horrível porque não representou o que o povo queria. Tanto é que os Estados Unidos fracassou, não deu certo no Iraque, agora também não deu certo no Afeganistão. É o conceito de guerra proxy. Guerra proxy são aquelas guerras que você faz em território distante sempre com o objetivo de extrair as riquezas. Os Estados Unidos gastou milhões no Afeganistão. Mentira que gastou trilhões. Os Estados Unidos enriqueceu a indústria bélica americana. Ele não investiu um centavo no Afeganistão. Ele deixou o Afeganistão destruído. Então, seja um democrata. É preferível ser um democrata. Só um parênteses. É preferível ser um democrata. Mas seja um democrata, ou seja, um republicano, quem senta naquela cadeira é um senhor da guerra. E tenha ao alcance da ponta do seu dedo um botãozinho para acionar um drone que vai gerar morte de civis, inocentes, crianças, com zero efeito colateral para os Estados Unidos. É a guerra higiênica. E eles chamam a morte civil de efeito colateral. Uma bomba num hospital, em Kandahar, em Cabul. É terrível. Allende, eu havia dito que não foi um governo socialista, né, um governo de esquerda, mas não foi não deve ser celebrado só por ser um governo de esquerda. Foi porque ele introduziu projetos estruturais na sociedade chilena. E por isso que ele foi sabotado. Foi só por isso que ele foi sabotado. Se eu não me engano, foi em 73. Olha aqui, ó. Senta que lá vem a história. Em 64, teve o golpe no Brasil. Em 73, teve o golpe no Chile. Dá o quê? 9 anos. Me diz uma coisa. Quantos exilados
intelectuais brasileiros foram para o Chile, principalmente com o AI-5 em 68, que aí o espaço brasileiro ficou totalmente fechado para a intelectualidade. Um deles foi o Paulo Freire, né? O Paulo Freire, se eu não me engano, ele se exilou no Chile, ele teve um tempo que ele trabalhou no Chile. E vários outros foram para o Chile. Só uma ironia da história. Esse fascistinha aí, Zé Trovão, a internet faz a gente descobrir gente que a gente não precisava saber que existia, né? Esse Zé Trovão, onde é que ele está agora? Entre aspas, pedindo asilo. No México. Conta pra mim quem é que governa o México. Obrador, é um governo socialista. Então, os fascistas estão pedindo arrego para socialista, Fernanda. É uma ironia. Deus que me perdoe. Vai entender, né? Uma coisa que caracteriza o golpe no Chile é o espetáculo, né? A espetacularização, né? O bombardeio, né? A coisa inclusive, a gente... espetacular, né? De ter sido sim, o ataque às Torres Gêmeas, eu estava falando que em 2001 eu já estava começando a ver Jornal Nacional só em dia histórico, né? Eu não assistia mais a Globo. Mas eu me lembro que antes de 2001, 11 de setembro de 2001, inaugura o século XXI, como o conhecemos como tal, né? Assim, por datas, né? A data histórica que marca o início do século XXI. Mas, antes disso, em 97, houve a morte da princesa Di em Paris, lá numa perseguição de paparazzi, num túnel de Paris. Ela morreu em Paris. Por que eu estou falando disso? Porque eu me lembro que foram as primeiras percepções que eu tive. Eu tenho 43, eu tinha metade da idade que eu tenho hoje. Da instantaneidade do fato. Por isso que eu estou juntando essas coisas. Morte da princesa Di, 11 de setembro, guerra no Iraque, morte do Michael Jackson. O mundo virou instantâneo, a tal ponto que eu não sei o nome do meu vizinho. Mas eu sei tudo o que ocorre em Katmandu, no Nepal. Eu tô por dentro de tudo que ocorre em Cabul, em online, instantâneo. Eu sei tudo que ocorre em Cabul. Sei o que se passa em Xangai, em Pequim, mas eu não sei qual é o nome do meu vizinho. Então, esse paradoxo da hiperconectividade, que implica uma desconexão também, porque se você está hiperconectado, você tem que também se desconectar de outras coisas para estar conectado com as coisas que você está. Então isso começou a me chamar muita atenção. Por quê? Porque a princesa Di morreu, em poucos segundos eu estava sabendo tudo. O 11 de setembro, se não me engano, foram em horas da manhã, né? Foi algo instantâneo, Mas, quando está falando do marco do ataque ao Chile, é porque é o marco da neoliberalização, né, da América do Sul dentro da Guerra Fria, né? Porque aqui no Brasil mesmo, havendo golpe antes, e ter um projeto liberal, né, o golpe, ainda assim eles tinham algumas ideias de nacionalização, né, de riqueza nacional, de preservação. Tanto é que no governo Geisel, os Estados Unidos retirou o apoio. Quando é que a ditadura começa a fazer água? No governo Geisel. Quando o Geisel fez um acordo com a Alemanha para a tecnologia alemã para a autonomia nuclear brasileira. E aí entra um discurso sequestrado pela direita de atentado aos direitos humanos. Claro que havia atentado aos direitos humanos, só que os atentados aos direitos humanos ocorriam também nos anos de chumbo.
E como é que os anos de chumbo ficaram conhecidos? Os anos de chumbo são os anos do Médici. Os anos de chumbo ficaram conhecidos como milagre brasileiro. Olha como é que é uma disputa pelo nome das coisas. Por exemplo, a gente está chamando de pandemia, mas a gente poderia chamar de genocídio, né, Fernanda? Então há uma disputa pelo nome da coisa. A Helena Katz, quando ela veio para o nosso ciclo, né, sobre descolonização dos corpos, ela disse que não chama de pandemia, que ela chama de crise sanitária. Não é uma pandemia, é uma crise sanitária, porque não se trata de um problema da natureza, mas de um problema administrativo, de um problema político. Em 73 houve o golpe no Chile de Pinochet. E quem é que Pinochet chamou? Porque você falou uma coisa que me alertou muito interessante. Quem é que Pinochet chamou para gerir a economia? O que ficou conhecido como Chicago Boys. Quem são os Chicago Boys? São uns caras que estudaram com um outro cara que se chama Milton Friedman, que é o cara do neoliberalismo americano. Esses Chicago Boys, eles tiveram tanta influência na destruição da base econômica do Chile, que entre eles nós temos agora um dos Chicago Boys. Vale lembrar, o Paulo Guedes é um Chicago Boy. Então, só para dizer o seguinte, quando o cara vem com um discurso assim, ó, o papo furado, é neoliberal. Neoliberal tem aqui um governador no Rio Grande do Sul que é neoliberal, tá? Ele entregou as nossas estatais na bacia das almas do capital. Quando eu digo na bacia das almas, é trocar estatal por troco de banana, preço de banana. Aliás, preço de banana é um exagero porque a banana tá cara. A banana tá cara. Então ele se desfez de patrimônio público. Então quando um cara diz assim, papo furado, é neoliberal, mas não é fascista. É neoliberal, mas não pratica tortura. Pratica, sim, há meios e modos de tortura de um povo. E não há tortura maior do que privatizar o subsolo, as riquezas minerais de um povo, porque é sequestrar o futuro desse povo e entregá-lo nas mãos do imperialismo americano. É disso que a gente está falando. Então eu vejo sim uma relação siamesa, só para completar enquanto o Cris está entrando. Há uma relação siamesa entre o neoliberalismo e o fascismo. Eu não vejo dicotomia. Diz que o Cris, bem-vindo, Cris. Eu já estava explicando aqui, pessoal, que hoje a gente está com o barraco mirrado, né? A Tatiana tomou a vacina da AstraZeneca, está preocupada com as reações adversas, né? Você ficou preso no trânsito. A Renata está viajando. O Ronaldo acordou doente. E obrigada por ter vindo, engrossar o caldo, né? Mas a gente resolveu não cancelar o barraco mesmo assim, né? Nesse aniversário de 20 anos do 11 de setembro, a gente está vendo a ascensão também do Talibã e a contradição que é o Talibã, que nada mais é do que um grupo de estudantes que contra os avanços da Guerra Fria se apoiaram nos Estados Unidos e chegaram ao poder, viraram, como aconteceu também com o Estado Islâmico e vários outros grupos, inclusive na América Latina, viraram uma dor de cabeça para os americanos, hoje voltaram ao poder. A gente passou por esse mesmo processo na América Latina há uma década, né, quando teve uma grande ascensão de governos mais à esquerda, governos que sofreram durante os períodos dos regimes ditatoriais e que voltaram ao poder e foram também derrubados, uma sucessão aí de golpes institucionais ou não e tudo mais. Então eu acho que esse 11 de setembro marcou uma nova forma de ver o mundo, sem a Guerra Fria, mas com uma guerra esquisita, né? Uma guerra
não vou falar uma guerra híbrida, porque esse termo já foi sequestrado aí pela galera, mas uma guerra estranha, né? Uma guerra que está dentro de um lugar que a gente ainda não entende muito bem. Cris, só diz por que tu não usa o termo guerra híbrida? Não, porque o termo guerra híbrida, ele foi sequestrado pelos reacionários, né? Então, muitas das justificativas que os reacionários levantam para combater o tal do marxismo cultural é porque o marxismo cultural, ele, segundo eles, né, ele acabou inserindo no contexto das sociedades ocidentais uma série de pautas e termos que servem apenas para divergir da pauta conservadora e afirmar o comunismo e blá, 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 toda essa alucinação. Uma coisa é fato. O maior orçamento do maior império do mundo é para a indústria bélica. Sim. Então, quer dizer, nada mais, como eu gosto de dizer, nada mais concreto do que o simbólico. Apesar de haver uma dimensão semiótica, simbólica, uma disputa por, como você falou, identidades, representatividades e tal, pautas divergentes, mas o Império está lá com o seu arsenal de ogivas nucleares apontados. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente entender é que o Império, ele está ruindo. Que com Trump acabou expondo aí o rei está nu, e essa nudez do rei é vergonhosa, porque ao mesmo tempo que é patética, é cômica, né, é trágica do ponto de vista de que continua sendo letal, né, continua sendo doentia, continua sendo tóxica. Hoje é muito mais fácil você combater o Império, e o Império se embananar, o Império se contradizer, que nem agora no caso do Afeganistão, o Joe Biden, que entrou como salvador, né, depois da tragédia que foi a gestão do Trump, o Biden não saber exatamente nem o que discursar, não saber como justificar essa falência, né? Eles saíram de lá com uma espécie de acordo de paz, eles não querem assumir que é o novo Vietnã, então ele não sabe como justificar o que está acontecendo no Afeganistão, por exemplo, que é uma cria deles, né? É uma guerra que eles inventaram e eles não conseguem se desvencilhar. Estou tentando arrumar a luz aqui, desculpa, gente. É isso aí, tá, olha só. Esse é um outro assunto que Cris acabou de trazer, que é o caso do Talibã, né? E das mulheres, né, lá no Talibã. Quando a gente fala quando as pessoas falam, o feminismo... agora pararam de dizer, mas teve um tempo atrás, acho que nos anos 90, as pessoas diziam, o feminismo é demodê, tinha que conquistar, já está conquistado, esse papo de feminista já era, as mulheres já conseguiram seus direitos, já estão seguras. Uns dizendo isso, e outros dizendo, que bobagem, esse negócio de igualdade, porque o machismo, na verdade, protege a mulher, dá mais segurança, que é a conversa desses, do Olavo de Carvalho, né, e da turma deles, eles têm essa conversa, né, a mulher é muito privilegiada, porque ela não é obrigada a trabalhar, porque ela, quando fica protegida em casa, enquanto os homens que têm que se expor. E aí, com o Talibã, a gente vê a presença, assim, de uma cultura, né, machista, patriarcal, que tira da mulher a voz, que tira da mulher a rua, né, que tira da mulher a vida pública, que tira da mulher a própria imagem, né, dela, né, na medida que ela tem que se cobrir com a burca. E agora, elas fugindo do Afeganistão, né, as mulheres estão fugindo. Muitas mulheres fugindo, indo embora do Afeganistão, que não podem mais fazer o que estão fazendo, algumas voltando para militar, para fazer política, porque agora que eles voltaram, eles estão dizendo que não vão fazer, como fizeram na primeira vez, que tomaram o poder lá, né? Que assim, as meninas a partir de 10 anos não podem mais estudar, foi um regime contra as mulheres. Estão dizendo agora que não vai ser assim, a gente aprendemos muito, amadurecemos, eles estão dizendo. Acho que tem dois pontos que são interessantes para colocar em relação a essa discussão, que né, é o fato de que a gente tem que saber dissociar um pouco, né, o feminismo
de raiz, né, e um feminismo mais de balcão, de elite, porque o que eu percebo, né, Cris? Porque o que eu percebo é assim, existia um movimento dentro do Afeganistão de ocidentalização. E esse movimento de ocidentalização tinha algumas pautas também ocidentais, mas necessariamente não quer dizer que eram pautas dentro de uma estrutura onde as mulheres tinham representatividade. O que está passando agora, e aí é o segundo ponto que eu acho que é importante, o que o Talibã está fazendo não é uma ação do povo do Oriente, não é uma ação do povo islâmico, não é uma ação de um institucional, de um grupo hegemônico que agora no poder vai aplicar uma questão secular muito particular. Não é, porque os próprios grupos islâmicos, os grupos sociais árabes, os grupos sociais orientais não reconhecem esse tipo de postura do Talibã. Entretanto, nesses dois conceitos, uma coisa eu acho que tem um problema muito grande assim de entendimento, que a gente está sempre falando pelo nosso foco ocidental, pelo nosso olhar ocidental. E aí, no nosso olhar ocidental, eu vejo que tem muitas mulheres que estavam dentro dessa estrutura servindo ao sistema ocidental, e agora vão fazer também a ação política do outro lado, mas nem de perto se aproxima da Malala e do debate que a Malala levantou durante a primeira ocupação, a primeira invasão aí do Afeganistão pelas tropas americanas. A situação que a Malala viveu é o seguinte: tem menina dentro de escola, bombardearam escola. Bombardeando escolas, estão recebendo meninas para impedir que as meninas tivessem educação. Mas agora, essa é a realidade que a Malala enfrentou. Sim, então, mas agora as meninas estão indo para a escola. Então, eles estão dizendo agora que não vão ser mais tão rígidos, estão flexibilizando para poder negociar a permanência deles no poder. Exatamente. Isso o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: é sempre instável a segurança da mulher. Sim, sim. Aquilo que o movimento das mulheres consegue é sempre estável, porque a gente pode perder a qualquer momento. Assim como tem aqui no Brasil. Tem religião então, agora dizendo que as mulheres têm que ser obedientes aos homens, que a cabeça da família é o homem. Estão dizendo isso hoje no Brasil. Então, é um grupo pequeno, não é minoritário, mas são milhares de pessoas. Sim. E esse é o segundo canais ponto. De televisão que tem grandes templos, né? Sim. E então, esse é o segundo ponto que eu falo, que talvez o que está sendo discutido em relação ao feminismo no Afeganistão é uma relação do feminismo ocidental, que às vezes não está dialogando com a identidade afegã, com aquilo que a Malala estava lutando. Está dentro de um outro contexto, eu acho. Olhando. É muito mais próximo dele. Elas têm que resolver outras coisas, né? Elas têm que... O véu. De repente, usar ou não usar véu é uma questão diferente para elas e para a gente, né? Tem feministas que são muçulmanas que dizem, não, o véu para a gente é uma questão secundária. O problema não é o véu, né? E algumas de nós gostamos de usar o véu, porque tem a ver com fé, aí tem toda uma leitura do significado disso e tal, né? Sim. Mas eu queria, como mulher, né, dizer assim, o quanto que sempre é instável o direito à autoridade que a gente consegue. Porque a gente está lutando com um patriarcado que ele é milenar e ele coloca a autoridade na figura masculina e fazer algo diferente disso é muito recente na história. E isso do Talibã eu acho que é um caso extraordinário, o caso do ISIS também é um caso, assim, vamos dizer, exemplar, mas isso não significa que no Brasil a gente não tem esse tipo de movimento. A gente tem dentro do Brasil, né? O Bolsonaro está eleito por pessoas que também acham isso, né? Também tem uma visão patriarcal. Eu não quero deslegitimar a luta das mulheres afegãs, não é isso. Eu só quero fazer justamente isso, aproximar a ideia da luta feminista em alguma parte dentro do Afeganistão com essa mesma discussão que a gente tem no Ocidente. Não tratar como se fosse uma coisa tipo, as mulheres de lá sofrem porque são orientais, porque são árabes, porque são persas, porque são islâmicas.
não tirar esse preconceito e colocar que o que elas estão discutindo lá é o que a gente discute aqui, é uma questão do Ocidente, é um olhar do Ocidente que está se expandindo e que dentro dessa discussão ocidental, lá o conflito é um pouco mais bruto, um pouco mais agressivo, um pouco mais violento para com as mulheres, né? Aqui ainda tem algumas reservas diplomáticas, institucionais, legais, que geram debate. Lá o debate não existe em relação a essas pautas. Né? Eu acho que reservas institucionais é uma expressão boa que você usou, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso, porque o Brasil também é o país, um dos que mais exerce feminicídio, né? Então, as mulheres são assassinadas diariamente no Brasil. Só que a gente já criou uma esfera simbólica em que isso não pode. Então, de fato, acontece, né? Mas a gente já se escandaliza. Não pode. O estupro acontece, mas a gente já sabe que não pode. Já é um crime hediondo, né? Sim. Não há uma esfera pública que dê espaço para ensaios ou tentativas de legitimação desses horrores. Isso. Olha a foto do nosso Congresso, Cris e Fernanda. Olha a foto do nosso Congresso. Olha a galeria dos nossos presidentes da República. Olha a galeria dos procuradores gerais da República. Olha a foto do nosso Supremo, que é alvo de golpe, né? É uma tentativa de golpe contra o Supremo. Olha a foto do nosso Supremo. É um clube do Bolinha, para usar uma expressão lá dos gibis que a gente lia quando era criança, né? É um clube do Bolinha. Parece a galeria do Vaticano. Só tem homem no papado, né? Só tem homem no papado. Aqui só há homem na presidência da República. Só houve uma mulher só em 2 anos. Ela não foi reconduzida. Em toda a história da Procuradoria-Geral da República, a Raquel Dodge, em toda a história do Supremo, só teve 3 mulheres. Ellen, olha, eu vou dizer os nomes. Ellen Grace, Carmen Lúcia, Rosa Weber. 3 mulheres em toda a história do Supremo. Então é uma... Tipo, os homens casam com as mulheres e fazem a política entre si. Isso desde a antiguidade. Os homens casam com as mulheres e fazem... E as mulheres têm os seus úteros tutelados pela tutela patriarcal para gerar, ser trabalhadoras, os explorados do capital, né? Os expropriados pelo capital, porque a gente diz trabalhador, só que o trabalhador não é dono do trabalho. Quem é dono do trabalho é o capital. Ela, então, tem os seus úteros tutelados pelo patriarcado, e se for a mulher rica, que também é oprimida, só que ela é explorada pelo explorador, e a mulher pobre é explorada pelo explorado. Então são camadas de exploração em que a posição da mulher é extremamente desvantajosa, seja no Afeganistão, que é retratado como o horror que a mulher sofre, mas o horror temos aqui também. É importante salientar, Alessia, é importante salientar que nos Estados Unidos a situação não é melhor para as mulheres. Óbvio que não. Os Estados Unidos, aliás, não tiveram nenhuma presidenta da República e agora tem a Kamala Harris. Desculpa eu ter te interrompido, Cris. Ela é vice, né? Não, é só isso. Eu só ia colocar esse adendo que o Afeganistão, o Brasil e os Estados Unidos, eles partilham de muitas questões em relação à falta de respeito e de representatividade e até de jurisdição, de legislação em prol das mulheres, né? Olha aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar um exemplo, porque eu tenho carga horária. Vou dar um exemplo. Nós tivemos, na semana, faz uns 15 dias aí, a cassação passou batido de uma mulher na Câmara dos Deputados. Ela é uma mulher tristemente de direita e vai me caber aqui, é uma ironia também, fazer uma releitura dessa cassação, tá? Primeiro que ela não matou ninguém. Ela é investigada por envolvimento suposta mandante da morte do companheiro. Mas isso é objeto de investigação.
E, aliás, fica o registro. Na última votação que ela participou, ela votou a favor da pauta da classe trabalhadora, que é contra a privatização. Privatização é nome chique, né? A entrega do patrimônio público dos Correios na Bacia das Almas do capital. E ela votou contra a privatização. Mas, enfim, ela foi cassada, não teve perdão, foi totalmente achincalhada, como se já tivesse transitado em julgado a sentença penal condenatória, condenada em praça pública. Não estou aqui fazendo defesa dela, fique claro. Só estou colocando as medidas. Teve, em Priscaseras, um senador que entrou armado no Senado e começou a fazer acerto de contas com o desafeto dele em pleno plenário, com um tiroteio no Senado. Quem era o senador? Arnon Melo. Um chiclete mascado ou meio amor carioca, para vocês me dizer quem ele era pai. Arnon Melo. O pai do Collor. Isso. E a outra metade do amor carioca, se me disser se ele foi cassado ou não. Ele não foi cassado. Então, e outra que eu vi pessoal de esquerda achincalhando a deputada. Ah, pode achincalhar, pode esculachar. É de direita, eu posso esculachar então? Não posso esculachar. Se ela tem uma questão, ela vai responder essa questão nas vias jurídicas próprias. Mas não, ela foi cassada por decoro parlamentar. Decoro parlamentar? Ah, vai lavar as tetas com que suco, né? Decoro parlamentar, ela não ofendeu o decoro parlamentar. E é importante salientar, metade da Câmara dos Deputados responde a processo civil, inclusive com agressões a mulheres, tentativa de assassinato. Isso. E aí... crimes de ameaça, crimes de várias naturezas civis. Exato. Então, assim, ó, a Tabatinha Amaral, no meu tempo, Tabatinhas, quando nasci, espalhava rama pelo chão. Hoje, elas são neoliberais. A Tabatinha Amaral votou pela entrega dos Correios. Eu não acho que isso absolva a Flor de Lis. Eu não estou num debate raso aqui. Eu acho que há uma complexidade, sim, tamanha, até porque ela é uma deputada, ou era, da ultradireita. Bolsonarista. Isso tem que ficar claro. Mas me parece que mesmo a mulher de direita, ou que se presta a esse papel político, ela também é fragilizada quando entra as pautas do patriarcado. Então aqui a gente tem que fazer essas considerações. Eu falei aqui no exemplo do senador que foi acertar contas no plenário armado com tiroteio que tá gravado. É só pegar os áudios, nem os áudios no YouTube, do tiroteio. E outro, Arnon Melo matou, no tiroteio ele matou quem não era para morrer, que era um inocente. E adivinha o editorial do Globo defendendo o Arnon Melo. É fantástico, né? Hoje no Fantástico. É fantástico. Eu acho que uma coisa interessante também de acrescentar nessa colocação sobre a Flor Delis, né, que o Alessio levanta, é que ela passou por esse processo todo. Me reserva o direito de fazer uma ilação aqui. Acho que ela tentou articular com a direita para tentar garantir o mandato, não conseguiu, e aí ela tentou fazer articulação com a esquerda, fazendo esse voto com a classe trabalhadora. Por quê? Aconteceu um caso semelhante com a de Joyce Halseman, que quando ela começou a ser atacada lá com o apelido de Peppa Pig, principalmente pelo Eduardo Bolsonaro, e aí teve aquele racha do PSL e tudo, nenhuma mulher da Câmara foi até o plenário para fazer defesa a Joyce Halseman. Entretanto, a Joyce Halseman foi até o plenário para agradecer principalmente as mulheres de esquerda, que dentro dos ataques que ela vinha sofrendo, abraçaram ela enquanto mulher, se colocaram à disposição dela enquanto mulheres para
evitar esse tipo de ataque, que é um ataque mais baixo, que é um ataque covarde, independentemente das questões de caráter e ideologia da Joyce Hasselmann, e ela fez questão de salientar os nomes e agradecer nominalmente essas deputadas que estiveram do lado dela para declarar apoio e defesa contra os ataques misóginos que ela vinha sofrendo. Então, assim, acredito que a Flor Delis deve ter passado pelo mesmo processo, acredito que ela deve ter se sensibilizado em algum momento e tentou se aproximar até por interesse, mas acho que o mais importante de salientar é as mulheres que tem hoje na Câmara, elas são muito fortes e muito unidas, independente de partidos, independente de ideologias. Existe uma disputa, apesar de elas terem um número menor, mas existe uma disputa, um debate muito forte em relação a elas se defenderem, e eu acho isso magnífico do ponto de vista de desenvolvimento e civilidade, né? Sororidade, que a gente chama. Isso. Então, olha só, gente. Esses termos às vezes me incomodam. Também. Eu Mas quero tem da resgatar burguesia. também a senadora Abreu. Que apoiou Kátia tudo. Tá, então tá bem. Olha só, eu queria falar sobre a foto da coxa do Lula também, que deu o que falar. Mas vamos encerrar por aqui. Talvez a gente Eu não tenho envergadura moral para falar da coxa do Lula. Você não tem muito mais. né? E muito mais. Eu não estou em condições de falar porque eu ainda não consegui degustar aquela imagem. Não, é porque falaram, moça, será que a gente está sendo machista? Será que a gente está sendo patriarcal quando a gente aplaude, né, aquela imagem e tal? Eu acho que não tem nada a ver, porque eu achei que muito da crítica que fizeram ao carnaval que a gente fez em cima daquela foto, né, foi dizendo que a gente estava cultivando valores patriarcais e machistas, o culto ao falo, não sei o que tal, né? E aí eu precisei, eu acho que é muito diferente, assim, virilidade e autoritarismo, né? Não se confunde. O patriarcado não se trata de virilidade, se trata de autoritarismo e violência, se trata de violência, né? Com base no autoritarismo. E virilidade é outra coisa. As pessoas podem, a virilidade tem a ver com, talvez mais com o conceito de potência criativa, potência... E que uma coisa não... Eu acho que isso ficou confuso, né? Virilidade... Então, quando a gente e aí, afastando da política e entrando na psicologia, eu acho que aquela foto é a foto da pulsão de vida. Exato. Porque quando a gente vê uma pessoa da idade do Lula, com aquela disposição, com aquele empenho, com aquela alegria, né? Com aquele amor, né? Ali disposto... e a gente compara com o que a gente tem, com a pulsão de morte que a gente tem, eu acho que a gente começa a acreditar mais no país, a gente acredita na esperança, a gente acredita no conceito do amor, da civilidade, a gente acredita no conceito da superação, né, de que o país, apesar de tudo que já passou, vai conseguir passar mais uma vez por essa turbulência toda. E aí, assim, é uma foto simbolicamente divertida. Eu acho que tem tudo a ver com a pauta da esquerda, de ser divertida, de ser relaxada, né? Como diria a Marta, né? Relaxada e gozada. Mas eu acho que, fundamentalmente, e olhando, ela tem essa pulsão de vida, né? Ela é criativa, ela é forte, ela é potente. Ali tem uma potência masculina sobre a qual não se é capaz de imaginar o estupro, que é a morte, que é o assassinato, que é a violência, né? Os dois estão abraçadinhos amorosamente, ele feliz, ela feliz, né? Ela está em primeiro plano. Ela está em primeiro plano, feliz. Então não se pode... Deu bola pra lua, Fê. Tem uma lua no fundo, né? Mas ninguém deu bola para a lua. Não, mas eu digo assim, né? Então não se trata de uma masculinidade sobre a qual se imagina um abuso. Mas é isso exatamente que você falou, potência de vida, né? É o cuidado, é o abraço. Interessante dizer que o estuprador, ele é o impotente sexual. Exato. Por isso que o debate, aquele debate fake, aquele debate da Hebe Camargo, a Hebe Camargo, como todos sabem, é especialista em direito penal, né? Ela sentava a cátedra em direito penal.
Então a Hebe Camargo, numa entrevista antológica, a Marília Gabriela, ela disse assim, que tem que castrar quimicamente estuprador. Agora, me diga o seguinte, quem disse que estuprador é alguém que estupra porque tem potência sexual? O estuprador é um impotente sexual. Não, estupro não é que a gente sabe disso, né? Estupro não se trata de sexo. Se trata de dominação e violência, né? Não é um assunto sobre sexo. É um assunto sobre dominação e violência. Por isso que eu digo, o estuprador, o estupro é um sintoma da impotência do estuprador. Exato. E aí, impotência, quer sexual, quer no sentido do acesso ao sexo oposto, à mulher. Não, impotência com relação ao amor, aquela experiência que a gente via naquela foto, os dois felizes juntos, ela não estava submetida, ela era um sujeito, ela está na frente, ela é alguém, né? A namorada do... E ela tá falando da lua, é um detalhe, né? E para dissociar essa questão que o Alessio levanta, esse termo que o Alessio levanta, da foto poética, o Alessio fala da lua e a gente vai ter mais uma dimensão, mais uma camada que é o romantismo. Mas para dissociar, eu acho que é muito importante a gente lembrar que a gente tem um presidente hoje onde o discurso estuprador é um discurso rotineiro, constante, há mais de 2 décadas. Desde comer cabrito, galinha, lá quando ele era criança e tal, desde pegar dinheiro para gastar com puta, que nem ele falou com a jornalista, até como ele se dirigiu a Maria do Rosário, que não a estupraria porque ela é feia demais. Então, assim, ou nos apartamentos funcionais, né, Cris? Olha o que ele disse no apartamento funcional. Exato. Então, hoje a gente discute a capacidade, a virilidade, a potência deste homem imbrochável, e a gente, olhando o histórico, a gente percebe que quanto mais ele afirma que ele é imbrochável, mais a convicção que nós temos de que ele é frouxo, que ele é arregão, que ele é covarde, e que na hora do vamos ver, ele corre e deixa a Michele a ver navios, como ela mesma reclamou. Não estou aqui ir lá fazendo uma ilação. Saiu da boca da Michele mesmo, que ela esperava um pouco mais de energia dele. Eu lembro, foi a primeira entrevista que ela deu. Ela disse assim, as pessoas, eu lembro disso. Eu achei tão engraçado. As pessoas falam que ele é machão, que ele é isso. Olha, eu falo aqui para ele, eu queria até que ele fosse mais energético. Em casa, Então, assim... Engraçado, eu achei que tinha passado desapercebido, não passou, então. Então tá bem, gente. Olha, eu acho que por hoje nós encerramos, né? O nosso Barraco Connection. Semana que vem a gente tem uma entrevista com os autores do Almanaque da Literatura Fantástica. Se não me engano, são eles. Ou é a banda Poser. Não sei. Mas, enfim, é um dos dois. Mas eu acho que é... Não, acho que é a banda Poser, semana que vem, né? Banda Poser, o nosso barraco, e depois na outra semana com os autores do último livro sobre literatura fantástica no Brasil, o Almanaque da Literatura Fantástica no Brasil. Valeu, obrigado. Obrigado, Alessio. Tá. Tchau, gente. Até o barraco da semana que vem é domingo, tá? Não é no sábado, vai ser no domingo. Barraco Filosófico.